Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje voltamos a conversar sobre a escolha das provas. Ora, o Espiritismo nos ensina que os espíritos, antes de reencarnar, eles podem fazer a escolha de suas provas que vão passar aqui na Terra. Prova da pobreza, prova da riqueza, que também é uma prova mais escorregadia do que a prova da pobreza. Pelos seus atrativos, o espírito pode escolher, um espírito ambicioso. Ele pode escolher nascer cego, nascer surdo, nascer mudo e ser simplesmente uma prova, sem que seja expiação. Porque o Espiritismo nos ensina que existe uma diferença da prova e da expiação. O espírito, quando ele escolhe uma prova, ele pode não estar sendo castigado pelo mal que ele vai receber aqui na Terra. Mas ele pediu como prova, para acelerar o seu progresso espiritual, apenas uma prova. Mas quando ele pede, por exemplo, um alejo, uma deficiência física, ou então que ele está sujeito a uma cegueira, uma deficiência física qualquer, é uma expiação, ou seja, o que o povo diz, um castigo, um resgate, e ao mesmo tempo é também uma prova, porque ele está resgatando e está se submetendo a provas para o destino dele. De maneira que, segundo o Espiritismo, a prova pode não ser uma expiação, apenas pediu para acelerar o progresso, que o espírito está um pouco parado. E a expiação, o resgate, é ao mesmo tempo uma aprovação. As duas coisas ao mesmo tempo. E de modo que pode o espírito escolher a sua existência aqui na Terra, mas pode o espírito escolher uma vida aqui na Terra de banditismo, para assassinar, assaltar. Pode ele escolher esse tipo de vida aqui na Terra? Não, o espírito não escolhe. Mas gostaríamos de consultar aqui o Livro dos Espíritos, a partir da questão 861, justo, a partir da questão 861, em que Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassinato, um assassínio aqui na Terra, ele sabia que viria a ser assassino, ele escolheu uma encarnação aqui na Terra para ser um assassino. Aí o espírito responde, não. Escolhendo uma vida de lutas aqui na Terra, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, não tem a certeza, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Quando se vai praticar um crime, aí vai depender da vontade do criminoso. Ele não é jogado para o crime fatalmente, ele está predestinado a cometer aquele crime contra o inimigo, contra o vizinho, contra isso, contra aquilo. Ele não nasceu predestinado para isso, porque assim o espírito nasceria predestinado para matar, para roubar, para assassinar, para ser cruel, para ser um chefe de bando, e o espírito, ele não nasce predestinado para o mal. Aí diz,
Continua o espírito. Ora, aquele que delibera, que decide sobre uma coisa, um acontecimento que depende dele, que ele decide, é sempre livre de fazer ou não fazer. Por quê? Porque tem a vontade, tem o querer, tem a autodeliberação para querer decidir a fazer o mal ou a fazer o bem. Logo, ele não está predestinado, que não existe a predestinação nem para fazer o mal, nem para fazer o bem. É o espírito que decide quando está aqui na matéria, quando ele está aqui no corpo. A decisão é dele. Se bem que para fazer o mal, ele pode receber a influência de um espírito mau, que pensa como ele, que tem tendência para o crime ou para o mal como ele recebe a influência, é tentado pelos espíritos das trevas que pensam como ele, e que pode lhe assistir a fazer aquele crime, mas o homem só faz se quiser. Tem o seu querer, tem o seu livre-arbítrio, por isso é que ele é responsável. Não é o espírito, é ele que é responsável quando ele comete o crime, quando ele segue pelo caminho do mal. Mostrando aqui o espírito, que o espírito, quando reencarna, ele pode receber a aprovação da tentação para ser criminoso. E pode pedir até uma existência no meio de criminosos. Mas ele só praticará o crime, ele é tentado, porque ele pediu como prova aquele ambiente favorável ao crime, mas ele só pratica o crime se ele quiser. Se ele se controlar, ele cresce. Se ele não se controlar, atender à tentação do mal, aí ele vai ter que responder. Aí ele continua, se soubesse aquele espírito de criminoso, previamente, que como homem ele teria que cometer um crime, então o espírito estaria a isso predestinado. E não existe esse tipo de predestinação. Ficai, porém, sabendo, o espírito esclarece bem, ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato de maldade, resulta sempre da vontade do homem, do livre-arbítrio do homem, do querer do homem, e por isso ele é responsável. Pagará por isto, responderá por isto. É isso que o Espírito está respondendo aqui a Allan Kardec para tirar as nossas dúvidas. E Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos Espíritos. Há demais sempre confundir duas coisas muito distintas. Nós confundimos os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. São duas coisas distintas. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, todo ato da vida moral, quer dizer, que depende da vontade, que depende do querer, emanam sempre do próprio homem. Olha o que o Espírito responde. Vem sempre, não é quase sempre, é sempre do próprio homem que decide. Logo, ele é responsável. E não existe fatalidade, nem predestinação, porque depende da vontade dele querer e não querer praticar o ato. Emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a seu favor a liberdade de escolha, chama-se o livre-arbítrio. E no tocante, pois, a esses atos de maldade, de crime, de roubo, de furto e todo tipo de maldade contra o próximo, nunca há fatalidade, jamais não há fatalidade. E de maneira que nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que nos esclarece, não é? Que não existe predestinação para o mal, que o espírito não pede, não escolhe para ser assassino aqui na Terra, para matar alguém,
Ele não vem com essa predestinação, porque se ele viesse, aí quem seria o autor dessa predestinação? Seria Deus. Mas ele não vem predestinado. Ele é que resolve na hora, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, porque ele tem o querer. A gente só faz o mal quando a gente quer. A gente só faz o bem quando a gente quer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que nos responsabiliza perante a lei de Deus. É esta responsabilidade que nós temos perante a lei de Deus, porque temos o livre-arbítrio. Porque se não tivesse, seriam máquina, androide, bonecos, debaixo da força da predestinação, debaixo da força do destino. Então não teríamos livre-arbítrio, seríamos máquina. E Deus não nos criou assim. Criou dando o livre-arbítrio. Aquele que faz o bem recebe a recompensa, e aquele que faz o mal será punido por isso. Colherá as consequências do mal que recebeu. Isto está na lei de causa e efeito, que chamam a lei do karma, que Jesus ensina no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Semeando, tem que colher. O mal que aqui se faz, aqui mesmo se paga, é a lei do karma, é a lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o que Jesus ensina, a lei de causa e efeito. O que é que ele ensina mais? Com a medida que medirde, serás medido. É a lei de causa e efeito, que os orientais chamam a lei do karma, que vem punir aquele ou trazer de volta o resultado daquilo que foi semeado. É uma lei universal. E de modo que nós nos despedimos do nosso companheiro e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo. E hoje foi sobre o Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade e da Fatalidade. Muita paz para todos.